No próximo exemplo que a gente tem, vamos utilizar aqui essa funçãozinha chamada corte tomate. Vou abrir aqui essa rotina chamada rotina corte tomate. Vou clicar aqui com o meu botão direito, vou vir abrir com RStudio. Aí vai abrir aqui. Então, todo mundo abre essa rotina e vamos ver como que a gente consegue trabalhar com ela, né? Vou dar aqui o Ctrl Enter. Remove List vai apagar a memória do R. Library ASP Image, a gente vai conseguir ativar o pacote. SetWD Script, a gente vai indicar, né, que essa pasta chamada corte tomate é a pasta dentro da qual tem as duas imagens que a gente quer trabalhar. Ótimo. Vou dar um Ctrl Enter aqui agora, vai abrir aqui a nossa imagem. Então, todo mundo abre aí, vocês vão ver que aqui na janelinha inferior, né, na verdade aqui na parte inferior, a gente tem uma barrinha indicando, né, a distância aqui de 50 micrômetros, né? Aí eu vou imaginar que a gente quer obter, então, a espessura desse corte em micrômetros. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar a distância que a gente tem aqui como referência para a gente calcular a distância que a gente tem desse ponto até esse ponto aqui, né? Então, a gente vai aprender como que faz isso. Primeira coisa que a gente precisa fazer é identificar qual que é a resolução dessa imagem. Ou seja, né, quantos micrômetros, ou melhor, quantos pixels que a gente tem dentro de um micrômetro, né? E aí, na hora que a gente calcular a distância que a gente tem de um ponto até outro em pixels, aí a gente faz a regrinha de 3 e consegue obter a distância em micrômetros. Então, para a gente obter essa resolução, eu posso vir aqui e dar um Ctrl Enter nessa função Peak Resolution. Então, ela serve para a gente pegar a resolução. Aqui está escrito centímetros, né? Eu estou colocando centímetros igual a 50, mas aqui está em micrômetros, né? Mas onde na hora que a gente for obter a espessura, onde aparecer em centímetros, na verdade vai estar micrômetros, né? Então não tem problema. Então eu coloquei aqui, ó, que eu tenho 50 centímetros, né? Micrômetros, na verdade. Vou clicar aqui numa primeira extremidade da minha linha, depois na outra extremidade, aí já calculou aqui o pontinho, e vocês não devem esquecer de finalizar. Então, tem um botãozinho de finalizar se tiver essa abinha aqui de trás, ou então vem Stop, Stop Locator. Se vocês não finalizar, vai dar erro, então a gente sempre tem que finalizar. Na hora que eu finalizo, se eu der um Ctrl Enter aqui na resolução, aí vocês vão ter informação. O primeiro pontinho que eu cliquei estava na coordenada, né? De x igual a 612, y igual a 520, e o segundo ponto, 619, até 520. Utilizando lá o teorema de Pitágoras, nós vamos conseguir chegar na distância entre essas duas coordenadas em pixels, de uma distância de 79 pixels, né? Eu falei que de um ponto até o outro a gente tem 50 micrômetros, né? Então, fazendo uma continha, né? Nós vamos descobrir, então, quantos pixels que a gente tem em cada unidade, né, de área, em polegadas, que seria esse int, ou em centímetros, né? Como aqui está em micrômetros, na verdade, embora esteja centímetros, vai ser micrômetros, né? Depois de fazer isso, olha só, então eu tenho aqui dentro da minha resolução um objeto do tipo list, onde eu tenho aqui, ó, minhas coordenadas, meu DPI, e minha densidade de pixels por centímetros, né? Essa funçãozinha que a gente vai utilizar aqui embaixo, que é o pique comprimento, pegar o comprimento, ele tem como entrada o DPI. Então, eu coloquei aqui, ó, resolução, quando a gente aperta o cifrão, aparece o objeto que a gente tem aqui dentro, né? Então, no caso aqui é o DPI. Então, eu coloquei aqui, ó, resolução, cifrão, DPI. Se eu der um Ctrl Enter aqui, eu vim aqui na minha imagem, eu posso vir clicando nas extremidades do meu objeto. Olha só. Eu posso pegar várias medidas, para a gente ter, né, uma informação mais precisa. Vou clicar aqui em finalizar. E na hora que eu der o Ctrl Enter aqui na minha espessura, para cada uma dessas linhas, a gente vai ter o comprimento aqui, né? Em pixels,
Mas o mais importante é essa última coluna aqui, né, que é a espessura que a gente vai ter em... Aí aqui está centímetros, né, mas como que a gente colocou 50 aqui em cima, que é o valor que a gente tem de micrômetros, que vocês estão vendo aqui nessa escalinha, né, então isso daqui é micrômetros. Então a gente vê qual que é, né, o comprimento desse corte. Bem tranquilinho, né? Se eu quiser fazer a média de tudo isso daqui, é só dar o Ctrl Enter. Aqui, ó, vou dar o Ctrl Enter, né? Então, eu estou calculando a média do meu objeto espessura cifrão coordenadas, olha só, então dessa tabelinha aqui, da minha coluna de número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, estou fazendo a média de todos os valores que a gente tem na nossa sétima coluna. Então, a gente tem, né, uma distância média e um comprimento médio desse corte. Tem uma outra imagem que a gente consegue obter aqui com esse comando, e aqui é a mesma coisa, né? Vou clicar aqui na extremidade aqui dessas duas linhas. Cliquei aqui, vou clicar aqui. Ótimo. Stop, não podemos esquecer. Parar, locator, né? No de vocês, quando abrir aqui, vai ter um botãozinho de Finish, aqui na direita superior, né? Fica até mais fácil. Tem aqui a resolução da imagem. Depois nós vamos pegar o comprimento. Então, venho aqui na imagem e vou clicar aqui, né? Em várias extremidades. Depois vem finalizar. E a gente vai ter aqui as nossas informações. Então, utilizando esse mesmo raciocínio, pessoal, vocês conseguem fazer muita coisa. Pensa comigo. Vou imaginar que vocês têm vocês queiram, por exemplo, medir o comprimento de um determinado objeto dentro de uma imagem. Vocês colocam um objeto de referência, né? Por exemplo, um papelzinho com 3 centímetros por 3 centímetros, né? Do ladinho da foto. Você vai ter um objeto de referência que você vai conseguir calcular o comprimento desse objeto que você tirou a foto, né? Ah, eu tenho uma folha lá com algumas lesões, e você quer medir o comprimento dessa lesão. Se você tiver um objeto de referência dentro dessa imagem, independente de você ter tirado uma foto muito próxima ou muito distante, a partir do objeto de referência, a gente vai conseguir chegar na dimensão daquele nosso objeto de interesse. Pode ser uma doença, pode ser a estrutura de um fungo, não sei, pode ser o comprimento, né, de um halo em uma placa de Petri. Tá vendo? A gente consegue obter várias informações. Eles ficaram um desenho com base no objeto. Aí, ó. Leandro falou de uma coisa parecida que está sendo feito lá no outro software, né? Então, a gente consegue fazer isso aqui dentro do R também. O legal do R, pessoal, vamos imaginar que a gente tem várias e várias imagens, né? A gente quer padronizar, então, por exemplo, o brilho, o contraste. A gente criando uma rotina, né, e utilizando aquele comando for, a gente vai conseguir editar centenas de imagens simultaneamente. A gente só cria o esqueleto da rotina, né, e na hora que você executar, ele faz a mesma coisa para todas as imagens. Eu utilizei ali, por exemplo, aquele corte, né? Se a gente entrar com as coordenadas, a gente consegue cortar centenas e centenas de imagens sempre naquele mesmo local de interesse, né? Isso que é o legal aqui do R. Tem aqui, então, que eu estou falando com vocês, não é legal, né, quando a gente está mexendo aqui no R, colocar acento, ser cedilha, né, nessa rotina que eu acabei colocando, aí às vezes configura e aparece essas interrogações, tá vendo?